Hello galera do 9th grade, tudo bem galera do nono ano? Vamos lá então para nossa video class de hoje, que vai ser dividido em two parts, em duas partes diferentes. A primeira parte vai ser uma parte gramatical, que não é conteúdo de diagnose, quem for fazer a diagnose, ok? É um content, um extra content, conteúdo extra. E a segunda parte eu vou estar explicando para vocês que a gente vai trabalhar com text and comprehension. A gente vai dar introduzida no Natal, no Christmas, e a gente vai trabalhar com texto e interpretação relacionado a isso do meio da aula em diante. Beleza, então. Para a gente começar o nosso conteúdo de hoje, conteúdo de grammar, gramatical, a gente vai estar trabalhando com superlative. O que é o superlativo? Superlativo é uma forma de comparação, quando eu quero fazer uma comparison, uma comparação entre one thing, uma coisa, with the whole group, com todo o agrupamento dessa coisa, digamos assim. Então, por exemplo, eu vou comparar um aluno com todos os outros alunos. Eu vou comparar um professor com todos os outros professores. Um país com todos os outros países. Ok? Então, isso é o superlativo. E o superlativo, geralmente, eu destaco uma característica numa coisa, numa pessoa, no animal. Por exemplo, vamos utilizar o country, país. A gente veio trabalhando com countries and nationalities, países e nacionalidades, há um tempinho atrás. Aí vocês lembram? Canada, Canadian, United States, American, Brazil, Brazilian. E quando a gente fala de países, por exemplo, eu vou selecionar um país ao redor do mundo, vamos utilizar Switzerland, que é a Suíça. Switzerland is the best country, é o melhor país, ok? Vamos utilizar tipo Micronésia is the worst country, é o pior país. Então, eu vou estar trabalhando com esse conteúdo de destacar características em cada uma dessas coisas, essas pessoas. Então, uma pessoa é melhor, outra é pior, uma é mais tal coisa, outra é mais tal coisa, outra é menos tal coisa. Então, a gente vai entender como é que a gente vai fazer esse tipo de comparação. Então, relembrando, comparar uma coisa com todo o grupo que essa coisa pertence, ok? E quando a gente trabalha com superlative, quando a gente trabalha com comparação em si, a gente trabalha com characteristics, com características. E o que são as características? São os adjectives, os adjetivos, certo? Então, o adjetivo é o que dá característica a um substantivo. Então, a gente tem os nouns, os substantivos, e os adjectives, os adjetivos. E aí, eu tenho que entender que em inglês, eu tenho, para trabalhar com superlative e outras comparações, eu tenho os adjectives que são short, que são curtos, e eu tenho os meus adjectives que são long, que são longos. Então eu vou ter que entender como é que eu vou fazer a diferenciação desses adjetivos, certo? Até 2 sílabas eu tenho a característica de um adjetivo short, de um adjetivo curto. Se eu tenho 3 ou mais sílabas, eu tenho a característica de um adjetivo long, de um adjetivo longo. Ao passar do tempo com a prática, se você olhar pro adjetivo, você consegue ver de cara se ele é short ou se ele é long, ok? Porém, no início, para a gente ir treinando, vocês têm até chegar lá que fazer essa divisão. E a divisão de sílabas em inglês funciona de uma forma diferente. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, as minhas separações de sílabas por vogais. Então eu vou ter que fazer a contagem de vogais da minha palavra para eu conseguir separar a sílaba. Eu não vou falar sobre a separação de sílabas total para vocês, porque ela não é tão usual no inglês, ok? Ela vai ser usual nesses pontos, mas a gente não tem essa mania de separar as sílabas para quebrar a palavra quando não cabe na linha e continuar na linha de baixo, sabe? Então a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou contar a quantidade de vogais. As vogais em inglês são as mesmas de português. A, E, I, O, U, A, E, O, U. E aí eu vou ter vou acrescentar uma questão. Por quê? Em inglês vai surgir algumas dúvidas de, por exemplo, eu tenho o adjetivo thin. Thin significa magro. Então, thin, se eu parar para analisar, eu tenho uma vogal, que é a letra I, certo? E aí eu tenho consecutivamente uma sílaba. Só tem uma vogal, eu tenho uma sílaba. E aí eu identifiquei que é um adjetivo short, porque até 2 sílabas é um adjetivo curto. Aí eu tenho para vocês o adjetivo lazy. E lazy, quantas sílabas tem? Ok, eu vou ter que fazer essa análise. Ou crazy, por exemplo. Eu tenho uma
vogal, que é a letra A nessa palavra. Só que eu vou ter que separar as sílabas. Só que quando eu pronuncio crazy, lazy, dá a intenção que tem duas sílabas. Não parece? O que vai modificar nisso? Vai modificar que em inglês o Y, a letra Y, ela serve tanto como vogal quanto consoante. Então, tipo, Y faz parte do A, E, I, O? Sim. Então, qual que vai ser o contexto? O contexto vai ser, se eu tiver um adjetivo e esse meu adjetivo ele termina com Y, o Y é vogal. Se eu tenho o meu adjetivo e esse adjetivo, essa palavra em si, o Y está no início ou no meio, é uma consoante. Se tiver no final, é vogal. Então eu tenho aí a palavra, o adjetivo lazy, que é preguiçoso. Eu vou quebrar esse adjetivo em duas sílabas? Sim, porque eu tenho a primeira vogal, que é A, e como ele terminou em Y, o meu Y é uma vogal. Então o ZY de lazy, no caso, ok, no final, vai ser uma outra sílaba. Então eu vou ter que entender esses contextos, alright? Mesma coisa com crazy. Eu tenho a minha primeira parte ali do cray e o Z no final, ok? O Y ali dando característica de vogal. Então eu tenho que entender esses poréns. Eu tenho que memorizar essas regrinhas assim para eu não perder o costume. Mas é só avaliar. Se a minha palavra tá com Y no final, é porque esse Y ali vai ser uma vogal, ok? É o que vai me ajudar também a quebrar essa palavra na separação de sílabas. E aí eu vou pegar um adjetivo longo. O que seria um adjetivo longo? Tem mais de 3 sílabas, tem 3 ou mais, na verdade. Então eu tenho, por exemplo, as palavras caro em inglês, que é expensive. Eu tenho a palavra fashionable, incredible. Eu tenho a palavra beautiful. E aí eu vou separar as sílabas, fazer a contagem das vogais, ok? E aí eu analisei. Essa daqui tem 3 sílabas, 3 vogais aqui. Essa daqui tem 4 sílabas, 4 vogais. E aí, de cara, geralmente essas palavras longas, eu já consigo entender que é longo, porque a escrita da palavra é longa, certo? Então, se a escrita da palavra for curta, obviamente vai ser um adjetivo curto. Se a escrita da palavra for longa, vai ser um adjetivo longo. Beleza? E aí, qual que é o intuito do meu superlativo? Eu tenho algumas regras para trabalhar com o superlativo, que vai ser o seguinte. Eu já entendi a separação do adjetivo curto e do adjetivo longo. Beleza, eu consegui separar os dois. Aí eu tenho o adjetivo lazy, ok? Esse meu adjetivo lazy, ele é curto. Para comparação, superlativo curto, eu preciso ter uma estruturazinha que não pode mudar por nada, ok? Eu vou ter um sujeito mais is, the, mais o meu adjetivo curto. E no final desse meu adjetivo curto, eu tenho que obrigatoriamente acrescentar as letras EST, ok? Ou se finalizar em letra E, eu acrescento somente o ST e aí o meu complemento. Como assim? Eu vou usar um exemplo aqui para vocês. Ó, Joaquim is the laziest boy. Então o Joaquim é o garoto mais preguiçoso. Então o Joaquim é o meu sujeito que eu falei lá na frase. Is the tem que ter em todas as frases, não pode mudar, ok? Então o Joaquim is the. E esse the, ele tá a característica. Não é superlativo se não tiver o the, que é o artigo definido que vai caracterizar. Então o Joaquim é o, tanana, é a, os, as. Beleza. Identifiquei, agora eu escolhi o adjetivo lazy para trabalhar. O lazy eu vi que ele é um adjetivo curto, então eu acrescento EST no final e aí eu coloquei o complemento boy. Então Joaquim is the laziest boy. Uma outra regrinha que tem de ser adicionada. Se o meu adjetivo terminar em Y, eu preciso retirar a letra Y e colocar a letra I no lugar. Então vocês avaliaram aí que eu não tenho a letra Y, eu simplesmente corto e coloco a letra I, beleza? Então eu vou ter que analisar aí as minhas frases, as minhas palavras. Se terminou com Y, corto, coloco I e aí sim eu venho com ST no final, ok? Então eu disse que o Joaquim é o garoto mais preguiçoso. Esse eu comparei o Joaquim com todos os outros garotos do mundo, ok? E aí eu tenho outros exemplos. Eu trouxe para vocês aqui
eu empolguei falando sobre os planetas. Então, meus exemplos iniciais estão sobre planetas. Eu utilizei para vocês o adjetivo bright, que é brilhoso, ok? Large, que é grande, largo. Eu utilizei hot, que é quente. Então, eu tenho frases aqui para vocês. Por exemplo, the sun is the brightest star. Então, o sol é a estrela mais brilhante, the brightest. Beleza. Tenho agora Jupiter is the largest planet. É o maior planeta, the largest planet. Aí a terceira frase, Mercury is the hottest planet. Mercúrio é o planeta mais quente. Então você avaliou aí que no final eu tenho brightest, largest e hottest. Então eu tenho ST no final dos meus adjetivos, ok? E sempre seguindo essa estrutura. O que eu vou modificar? Eu sempre vou modificar o sujeito, certo? A pessoa que vai iniciar a minha frase, e vou modificar o adjetivo que eu estou fazendo uso ali. Agora eu tenho exemplos com adjetivos longos. Adjetivo longo, eu não acrescento EST no final do meu adjetivo. Eu nem modifico o meu adjetivo. Aí eu tenho uma regrinha específica para ela. Eu começo com o sujeito mais is the, é, o, é, a. E aí eu venho com o adjetivo no. Eu tenho uma palavrinha que vai acompanhar o the, o THE, que vai ser a palavra most, que significa o mais. Então eu tenho o sujeito is the most, aí eu venho com o adjetivo e o complemento. Presta atenção nas frases que nós temos aí. São Paulo is the most populated city. São Paulo é a cidade mais populosa. Populated é um adjetivo longo. Então, se for adjetivo longo, eu não coloco ST no final. Eu tenho que ter antes do meu adjetivo a expressão most. Então, de novo, São Paulo is the most populated city. Ok? E aí eu tenho outros exemplos. Ferrari is the most expensive car brand. Então, Ferrari é a marca de carros mais cara. Tem um terceiro exemplo. Gisele Bündchen is the most fashionable model. Então, a Gisele Bündchen é a modelo mais fashionista. Então, nós temos aí exemplos de adjetivos grandes. Vocês podem utilizar outros adjetivos na formação dos superlativos. E é esse o porém que tem que prestar atenção, ok? Então, seguindo essas duas estruturas, vocês conseguem formular frases com superlativo. É importante eu lembrar que, para eu aprender a formar mais frases, eu preciso de vocabulário. O meu vocabulário nessa questão de superlativo são os adjectives, os adjetivos. Então eu tenho adjective de personality, de personalidade, adjetivos interiores, ok? E tenho adjectives physical, adjetivos físicos, características físicas. Eu posso trabalhar com os dois? Yes. Eu posso dizer, por exemplo, de característica física que tal pessoa é a mais alta. Eu posso dizer de característica interna, característica personal ali, que eu tenho, por exemplo, vamos utilizar beloved, amado. Então, é uma característica interior sua, não é uma característica física, é de personalidade, ok? Ou custoso, por exemplo. Então, eu posso trabalhar com qualquer tipo de adjetivo. As únicas questões que tem que ir a fundo é que eu tenho que analisar bem analisadinho essas duas estruturas. A diferença entre o adjetivo curto, a frase do adjetivo curto e a frase do adjetivo longo. Beleza? Só para finalizar esse ponto do superlativo, que não é difícil, é basicamente isso, o superlativo, ok? Só tem que prestar muita atenção. Vocês vão criar para mim para casa, como primeiro exercício de casa, 4 frases, ok? 4 frases fazendo uso do superlative. 2 frases fazendo uso de adjetivo curto e 2 frases fazendo uso de adjetivo longo, ok? E aí vocês podem criar essas frases no caderno e subir para o Google Classroom, que vai ter o tópico lá sobre esse conteúdo de superlative, beleza? Esperando por vocês para vocês postarem essa atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem com superlativo, pode me mandar mensagem que eu reexplico para vocês como é que vocês vão formular essas frases. Mas não é difícil, basta ter atenção.
Finalizando esse ponto aqui do nosso superlative, a gente vai para o nosso segundo ponto, que é, lá no Google Classroom já vai ter linkado para vocês um Text and Comprehension, texto e interpretação. E é a nossa introduction, nossa introdução para o Christmas, para o Natal. Texto super facinho de ler, vocês não vão precisar nem traduzir, vocês já estão acostumados a tanto texto e interpretação que eu venho passando para vocês. E aí vocês têm 10 perguntas super simples sobre esse texto, ok? Perguntas têm que ser respondidas em inglês. Quem quiser imprimir a folha do texto e as perguntas e responder na folha, passar para o Classroom depois, ok? A foto ou escaneado, vocês que escolhem. Ou quem quiser copiar no caderno, copiem só as perguntas, não precisa copiar o texto porque tem muita coisa, ok? Então, bem tranquilo. Vou só trabalhar as perguntas com vocês rapidinho para vocês não precisarem ter que pesquisar nem nada na hora de responder. Então, a pergunta número 1 diz o seguinte: qual que é o name of the boy speaking? Então, tem um garoto que está ali sendo o centro do texto, ele está falando sobre a família dele, sobre essa comemoração, e está perguntando qual que é o nome do garoto. É só responder direto, não precisa fazer formação de frases completas, ok? Number 2, está perguntando onde ele mora, where does he live? Então, a cidade que foi mencionada no texto é a cidade que você vai colocar aí. Number 3, what period is he talking about? Sobre qual período, qual festividade ele está falando sobre. 4, what are his parents' names? O nome dos pais desse garoto. E a 5, qual é o emprego, o trabalho desses pais, ok? Number 6, está perguntando se ele tem brothers and sisters, yes or no, resposta simples. E abaixo, na number 7, pergunta quais são as expectations de presente que ele tem para o Natal, para o Christmas. Então, o que ele pretende ganhar, o que ele está esperando ganhar nesse Natal. Já a number 8 pergunta se ele tem uma twin sister e qual é o nome dela. Ele tem uma irmã gêmea? Qual que é o nome dessa irmã aí? Então vocês colocam aí para o Mister. A number 9 já pergunta se ele tem brother, ok? No caso, perdão, eu fiz uma misturinha aqui. A número 8 vocês têm que falar se ele tem irmã e quais são os presentes também que ela espera ganhar. E na número 9 é sobre o irmão mais novo, os presentes também que ele está pretendendo ganhar. Já a número 10 pergunta qual que é a refeição que eles vão fazer ali, os pratos, os dishes que eles vão estar comendo nessa celebration, nesse feriado aí, nessa celebração. Então vocês vão escrever para mim todos os pratos que foram mencionados no texto. Bem facinho de fazer, vocês têm tempo bastante suficiente, ok? Então relembrando, só voltando no superlativo, não é tema de diagnose, quem for fazer a diagnose, ok? Então é só avaliar um conteúdo extra, um conteúdo preparatório gramatical para vocês. 4 frases para vocês criarem, ok? 2 de adjetivo curto, 2 de adjetivo longo e texto de interpretação. Tudo no Classroom, beleza? Então é só entrar lá. Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp. Bye bye, galera. Até mais. Fala, galera, beleza? Bom, no áudio a gente vai entrar na parte de área da circunferência, tá? Da área do círculo. A gente aprendeu comprimento da circunferência, né? Que a gente viu que é igual a 2πr, né? O comprimento. A gente aprendeu essa formulazinha aqui, né? Agora a gente vai aprender sobre a área do círculo. A gente já sabe, por exemplo, calcular a área de um retângulo, a gente sabe que é base vezes a altura. A área de um triângulo, a gente sabe que é base vezes a altura dividido por 2. E a área do círculo? Como é que a gente faz? Ele não tem base, ele não tem altura. Como que a gente calcula a danada da área do círculo, tá? Que é essa área que eu estou pintando aqui. Beleza? Então, quem quiser acompanhar aí, tá no livro na página 39. E a gente vai aprender a formulazinha dessa área do círculo, tá? Bom, gente, igual eu disse, o círculo ele não tem lado, ele não tem base, ele não tem altura, ele tem o quê? A gente já viu lá, quando a gente estava aprendendo a calcular o comprimento, ele tem o raio e o diâmetro, lembra? Ó? O raio, que é a distância entre o centro desse círculo até qualquer uma das suas extremidades, ó. Então, tudo isso aqui é raio, ó. E o que é o diâmetro, Matheus? O que é o diâmetro mesmo que eu esqueci? Bom, o diâmetro ele é 2 vezes o raio, ou seja, ele é a distância de uma extremidade do círculo. Vamos pegar essa extremidade até aqui, ó.
Então é essa distância todinha, só que tem que passar pelo centro. Não pode ser assim, ó, daqui até aqui, tá? Não pode ser isso aqui, porque isso é chamado de corda, a gente viu lá, né? Então o diâmetro, ele é a distância de uma extremidade até outra, só que tem que passar pelo centro. Ou seja, ele é duas vezes o raio. Por quê? Do centro até aqui não é um raio, eu estou fazendo 2 pauzinhos aqui, e aqui também é raio, ó. Então é duas vezes o raio. Então o diâmetro é igual a duas vezes o raio. Tá? Então tá. Só que agora a área, a gente calcular a área de um círculo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Pi r ao quadrado. Tá? Então essa é a forma da área do círculo. Que é o que? O pi, a gente viu que é aproximadamente 3,14. E o raio é o raio da circunferência ao quadrado. Então essa é a forma da área. A gente usando isso aí, a gente consegue calcular a área, tá? Vamos supor aqui, ó, que eu tenha um círculo de diâmetro igual a diâmetro aqui passando. Diâmetro igual a 12, tá? 10, vamos por 10, ficar mais fácil de calcular. 10 centímetros. Esse é o diâmetro. Aí ele pede a área desse círculo. Então, o que a gente vai fazer? A área é igual a πr ao quadrado. O diâmetro a gente sabe que é 10. O diâmetro não é duas vezes o raio, então quer dizer que o raio vai ser 5. Concorda? Então a área é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado, 25. Então 3,14 vezes 25 vai dar 78,5 centímetros quadrados, que é a unidade de área. Ok? Então é assim que eu calculo a área de um círculo. Beleza? Agora, na página 40 entra a área do setor circular. O que é o setor circular? É uma parte do círculo. Então não é o círculo todo. Eu não vou calcular a área do círculo todo. Vamos calcular igual ele foi aí, ó. Só um pedaço do círculo. Só essa área aqui eu quero, ó. Que eu estou pintando, ó. Então isso é um setor circular, tá? Então como que eu calculo esse setor circular, a área desse setor circular? Bom, primeira coisa, eu tenho que saber o ângulo. Esse ângulo aqui, ó. Para eu calcular. O ângulo dessa abertura, que ele chama de azinho, né? Ele chama de azinho. Tá? Então a gente vai fazer como se fosse uma regra de 3, que a gente já viu. Ó, vamos supor que ele dê pra gente a formulazinha do cálculo, desse cálculo aí, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Vamos supor que ele dê pra gente uma circunferência, ele quer essa área aqui, ó. Ele dá que esse ângulo aqui vale igual no livro, ó, 80 graus. Tá? E o raio dessa circunferência, raio é igual a 6 centímetros. Tá? Ele quer essa área aí. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai calcular primeiro a área total, né, da circunferência. A área é igual a πr ao quadrado. Então, a área é igual a 3,14 vezes o raio, que é 6. Então, 6 ao quadrado dá 36. A área é igual a 3,14 vezes 36, vai dar 113,04 centímetros quadrados. Tá? Essa aqui é a área da circunferência total. Eu calculei a área total. Agora eu quero calcular só esse pedaço aqui, que a gente vai fazer uma regra de 3, ó. Uma volta completa, uma 360. 360, a volta completa, a área dela, dando a volta completa, é 113,04, que a gente calculou. A área completa. Só que agora ele quer só de 80 graus, ó. Então a gente faz essa regra de 3, chama de x. Multiplica cruzado, vai ficar o quê? 113 0,04 vezes 80 é igual a 360 vezes x. 113,04 vezes 80 vai dar 9.043,20 sobre 360, que eu passei esse 360 dividindo, né? Igual a x. Fazendo essa divisão, vai dar x igual a 25,12. Então quer dizer o quê? Que a área, essa areazinha aqui, ó,
é 25,12 centímetros quadrados. E a área total é 113,04. Beleza, galera? Então é só fazer uma regra de 3, ok? Não tem segredo. E por último, a área da coroa. O que é a coroa? Como se fosse o anel, tá? Um anel aí, ó. Então a gente tem isso aí. E para calcular a área, a fórmula é π vezes, abre parênteses, r ao quadrado, o raio maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado. Por quê? O que é o raio maior e o raio menor? Raio maior, gente, é esse aqui, ó. Deixa eu fazer de verde. O centro está aqui. O raio maior é daqui até lá fora, ó. É na parte maior. Por isso chama de raio maior. E o raio menor, deixa eu fazer de azul, é daqui até aqui, ó. Porque são duas circunferências, uma dentro da outra, como se fossem duas circunferências. Então, esse aqui é o raio menor. Ok? Então, essa é a forma. Vamos supor, então, que ele dê pra gente um anel, uma coroa, assim, ó. Ele fala pra gente que o raio maior é 7 e o raio menor é 5. Calcule a área. A área é essa parte toda aqui pintada, ó. Ok? Então, para calcular a área, o que eu vou fazer? A área é igual a π vezes raio maior, que é 7 ao quadrado, menos o raio menor, que é 5 ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes 7 ao quadrado dá 49, menos 25. Então, a área é igual a 3,14 vezes 7, 49 menos 25 dá 24. 3,14 vezes 24 vai dar 75,36 metros quadrados. Ok? Então essa é a área da coroa. Beleza, galera? Então tá, vou deixar para vocês aí a tarefa número 1. Número 1. Página 42 do livro. Fazer e mandar lá no Google Classroom, beleza? É isso aí, galera. Essa aí foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!